A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Kátia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu me chamo Kátia e moro em Vilhena, Rondônia. Quero iniciar esse meu testemunho com um versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15 ao 19, que diz: porque ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Eu aceitei Jesus muito jovem, com 12 anos, e sempre fui fiel ao meu Deus, nas orações, jejuns e consagrações. Eu sou aquela irmã que foi chamada para estar mais perto da igreja, para estar sempre em comunhão, para as orações. Em tudo, sempre, eu estive presente nos trabalhos da igreja, principalmente orações. E eu também sempre gostei do meu chamado, de me envolver com as irmãs mais experientes, de cabelinho branco, para aprender a orar e a louvar. E aqui eu já quero passar algo para você. Não saia da posição em que Deus te colocou. Fique na posição em que Deus te colocou. Foi assim comigo até os meus 17 anos, quando comecei a me envolver mais com algumas irmãs do conjunto de jovens. Aquelas que dizem que nada tem nada a ver, que estamos no tempo da graça, que Deus não exige mais nada de nós, que o sacrifício de Jesus na cruz já satisfez todas as exigências de Deus, o que eu concordo. Porém, eu sempre tive meu relacionamento pessoal com Deus. Eu ouvia a sua voz quando orava pelas madrugadas. Eu tinha visões quando fazia jejum. Eu falava em línguas, principalmente quando subia um monte. Enfim, Deus sempre falou muito comigo. E eu sempre fiz propósitos com Deus. Muitos desses propósitos envolviam meus cabelos. De vez em quando eu fazia um voto ao Senhor e prometia não cortar meus cabelos, não pintar, cuidar somente e nunca danificar. Enfim, eu consagrava. E ao fim do período desse voto, que podia ser de 6 meses a 1 ano, eu entregava o voto no monte, cortava as pontas que representavam o tempo que ele havia crescido durante a consagração e queimava no monte, oferecendo a Deus. E Deus sempre me respondia através de algum profeta que havia se agradado do meu voto. Então, eu era assim, essa era a minha vida com Deus. Mas, como já disse, depois que eu passei a me envolver com essas jovens, comecei a sair com elas, para a casa delas, para shoppings e até festinhas. E comecei a ter desejo de mexer no meu cabelo. Afinal, todas as meninas do conjunto de jovens faziam isso. Aqui e acolá davam um cortezinho no cabelo, faziam uma escova, mudavam de cor. Na nossa igreja, isso é permitido, ninguém prega contra. Porém, comigo Deus sempre tratou diferente. E também eu já não estava mais fazendo nenhum voto. Eu achava que quando terminasse o voto, o cabelo não estava mais consagrado. Acho que eu me enganei. Na verdade, esses pensamentos foram colocados em mim por uma irmã do conjunto, que eu mais me acheguei. O nome dela era Janaína. Ela sempre pegava no meu cabelo e quando eu achava que ela ia elogiar, ela perguntava: vem cá, você não se incomoda com o trabalhão que esse cabelo deve dar? Imagina o tanto de shampoo e creme que você deve gastar com esse cabelo. Olha, se eu fosse você, cortava seu cabelo no modelo bem favorável ao seu rosto. Porque ele é assim todo reto, nenhum rapaz vai olhar para você, você parece uma velha. Você precisa arrumar um namorado, né? Já está na hora. Outra vez ela disse assim:
Esse seu cabelo lisinho ficaria lindo se você cortasse Chanel. E aí ela me dava revistas com cortes para eu ver. E ficava toda empolgada, falando, olha, se você cortasse assim, se você cortasse assado. Outra vez, ela chegava e dizia, nossa, que calor. Imagina você com esse cabelão, hein? Como deve sofrer. Aos poucos, aquilo foi entrando na minha mente, eu acho, a ponto de eu pensar e me convencer que já era hora de eu mudar um pouco. Então, um dia, pensei, vou mudar hoje. E aí, como eu tinha um dinheirinho, fui atrás de um cabeleireiro para cortar o cabelo assim, de repente, sem contar nada para ninguém. Saí caminhando com o dinheiro na mão, procurando um salão. Achei o primeiro, que ficava a 3 quarteirões da minha casa. Eu não costumava cortar o cabelo, portanto, eu não frequentava salões. Eu não conhecia os salões dali. Eu entrei e a mulher foi gentil comigo. Sentei na cadeira, ela olhou para o meu cabelão, quase arrastando no chão, e perguntou, quer lavar, hidratar, nutrir? E eu disse, cortar. Ela olhou para mim desconfiada e perguntou, tem certeza? Eu respondi, sim, quero mudar o visual, renovar. Ela falou, tudo bem. Umedeceu o cabelo e se preparou para cortar. Quando ela ia meter a tesoura, deu um grito, pulou e jogou a tesoura longe, gritando, ai, 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 minha mão! E eu, o que foi? E ela, o seu cabelo me deu um choque. Você é crente, né? Vocês crentes são cheios dessas coisas. Pode ir embora, eu não vou cortar nada. A mulher estava muito irritada. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu para ela ficar tão irritada assim? Bem, acabou que eu fui embora. Mas achei que ela era louca. Eu não acho que tenha acontecido alguma coisa assim para ela ficar tão irritada. Mas eu não desisti de cortar. Continuei indo adiante para encontrar outro salão. Eu estava determinada mesmo. Até que achei outro. Entrei, falei o que eu queria e na hora de cortar, 2 mulheres começaram a discutir lá dentro do salão. Elas estavam conversando, já estavam bem empolgadas quando eu cheguei. Porém, depois elas começaram a discutir uma com a outra. Ficou a conversa meio acalorada até o ponto delas se pegarem. A dona do salão teve que apartar a briga, acalmar as mulheres. Botou a mulher mais confuseira para fora e ela ficou lá fora gritando e batendo no portão. Enfim, foi uma loucura. Por fim, ela me pediu desculpas, mas disse que não ia mais trabalhar naquele dia por causa daquela confusão e que aquilo nunca havia acontecido. E que eu voltasse outro dia, ou fosse em outro salão, e me indicou outro mais adiante, que era de uma tal amiga dela. Eu fui e encontrei o 3º salão. Chegando lá, bati, fui bem recebida, entrei e me sentei. Comecei a conversar, contando que aquele dia estava sendo estranho e narrando o que havia acontecido até ali. A cabeleireira riu e falou, mas aqui você vai conseguir cortar. Então, ela começou a pentear e umedecer meu cabelo. Enquanto isso, ela começou a falar, seu cabelo é lindo. Fosse você, eu não cortava não, mas você é você, né? Sabia que um cabelão assim causa muita inveja? Isso me lembra uma cliente que eu tenho, que eu cuido dos cabelos dela aqui. E ela me contou uma história que... E ela disse que se tivesse condição de cuidar e coragem e paciência, deixava o cabelo dela crescer, mas ela não tem. E ela até me confessou que tem inveja de quem tem cabelo assim. Falou até de uma irmã da igreja dela que ela está azucrinando para ela cortar o cabelo porque o cabelão dela prende toda a atenção dos rapazes para ela. Nessa hora que ela falou isso, algo começou a me incomodar. E eu perguntei, é mesmo? Qual é o nome dela? E ela disse, é Janaína. E eu perguntei, nossa,
É uma assim e assim e assim? Perguntei, dando as características da minha amiga. E a cabeleireira, com cara de boba, respondeu: é ela mesma. Você conhece? Eu dei um pulo da cadeira e disse: não só conheço, como eu sou a pessoa que ela está azucrinando. E larguei tudo ali, a revista que eu estava folheando, a bata de plástico, e fui embora. Primeiro, eu fiquei muito irritada por descobrir que estava sendo manipulada. Depois, senti vergonha por me afastar das pessoas com quem estava aprendendo para me aproximar de crentes mundanos que nada tinham a me ensinar e ainda poderiam me afastar de Deus. Depois me senti orgulhosa por saber que Janaína, mesmo sendo tão bonita com seus penteados modernos, no fundo, tinha inveja de mim. Foi então nessa hora que eu comecei a ouvir uma voz suave, falando ao meu coração e dizendo: não se orgulhe, eu não permiti que você fizesse algo de que ia se arrepender amargamente depois. Não é seu o mérito. Eu fiz essa cabeleireira falar para você tudo o que estava acontecendo. Ame a sua irmã e leia 1 Coríntios 11, 15 ao 9. Meu coração amansou e eu chorei. Ali mesmo perdoei Janaína, mas nunca mais ouvi seus conselhos, antes só ouço ao Senhor. E esse testemunho, irmãos, é para que vocês entendam que o mundo e Satanás fazem de tudo para quebrar nossa comunhão com o nosso Deus. Cuidado com quem você ouve. Não sejam ingênuas como eu fui. Cuidado com quem está sendo usado pelo diabo para te enganar. Vigie. A palavra de Deus diz que quando fizer um voto a Deus, pague-o. Melhor é que você não votes do que você votar e não pagar. Meu cabelo já é consagrado desde a primeira vez que eu fiz o voto ao Senhor com ele. E será consagrado para sempre. Eu não mexo nunca nele, porque já o entreguei a Deus. Vigiem, minhas irmãs. A aliança com Deus é coisa séria. Fiquem com Deus.